Olá, amigos do canal Aventuras da Bike, eu aqui, Luciano Habib, com vocês. Hoje, o nosso programa tem um convidado muito especial, Marcel Virmont, secretário de Planejamento Urbano da Prefeitura de Joinville, da cidade das bicicletas. Vamos falar sobre o aumento das ciclovias aqui na nossa cidade e também dar uma passadela sobre assuntos gerais como os autopropelidos, as bikes elétricas, como é que está na Europa o sistema das bicicletas, né? E vamos retornar para a nossa linda cidade de Joinville, para falar também sobre algumas obras e a implantação de outras ciclovias. E no final desse mês de setembro, nós teremos um evento muito especial, será a segunda edição do Unidos da City, o mega encontro da galera do Grau, que acontece lá no Parque do São Francisco, no Ademar Garcia. Então, gente, não se esqueçam, ao final do programa, compartilhem esse vídeo, dêem o seu like e também nos acompanhem nas redes sociais, no Facebook, Aventuras na Bike, no Instagram, Aventuras_na Bike e, lógico, no nosso portal www.aventurasnabike.com.br. E a gente se vê logo depois da vinheta. Olá, amigos aventureiros, eu aqui, Luciano Habib, do nosso canal Aventuras na Bike. Estamos aqui hoje com o nosso secretário de Planejamento Urbano da Prefeitura de Joinville, Marcel Virmont, que é um arquiteto conhecido e famoso, além de grandes prêmios aqui na nossa cidade e no Brasil. E nada mais justo que trazer o Marcel para a gente falar sobre ciclovias na nossa cidade, até porque Joinville acaba de ganhar mais 6,5 quilômetros de ciclovias no bairro Vila Nova. Marcel, muito obrigado por ter comparecido aqui nos nossos estúdios e a partir de agora vamos conversar um pouquinho sobre bicicleta na cidade das bicicletas. Perfeito, Luciano. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa tarde, né? Vale tudo hoje. Vale tudo. Esse é um tema que nos fascina, né? Você sabe que eu escrevi recentemente um artigo no site Caos Planejado. E esse meu artigo foi uma continuação do artigo escrito pelo meu pai e de um artigo escrito pelo Adolfo Bernardo Schneider na primeira revista da Univille 50 anos atrás. 50 anos atrás. Contando a história da bicicleta em Joinville. E eles foram desde a invenção da bicicleta até 1970. E aí eu fiz o novo contando os últimos 50 anos. Que maravilha! Marcel, e isso já me deu uma ideia, porque nós estamos aí para lançar, né, oficialmente o documentário, o livro Joinville, Cidade das Bicicletas. Eu vou te procurar, hein? Perfeito. Vou te procurar. Esse material é bem bacana. Importante. Assim. Mas, Marcel, Joinville ele já tem essa tradição, né? A nossa cidade tem a tradição das bicicletas, das grandes empresas com seus trabalhadores, e ela tem mantido esse patamar de ser líder nas questões de quilometragem por 100 mil habitantes, né? Conta um pouquinho como é que estão esses prêmios que nós recebemos, né? Perfeito. E essa relação da cidade com a bicicleta. Bom, Joinville, a bicicleta teve um papel fundamental até na formação do território de Joinville, tá? Por quê? Porque ela veio... chegou aqui há cerca de 100 anos, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, começou a ser usada, e a bicicleta liberou o habitante de Joinville, o colono, né, como a gente fala, de ter um cavalo, de ter um animal. Então ele podia aproveitar melhor o seu terreno, ele não precisava ter um estábulo, né, e tinha um alcance, que é o alcance da bicicleta, 5, 6, 7 quilômetros, ficava perto, né? A definição de longe e perto em Joinville passou a ser feita por uma viagem de bicicleta, tá? E isso acabou se popularizando, então. Exato, por isso que a cidade tem essa conformação, é uma cidade espalhada, né? Porque as pessoas tinham acesso através da bicicleta, então poderiam morar relativamente longe do centro ou relativamente longe do emprego, porque a bicicleta transformava o longe em perto. Tá? Isso falando assim num panorama histórico. Né? E isso acabou influenciando no desenho da cidade.
o fato dos bairros serem mais espalhados e tal, né, que tem aspectos negativos, mas pelo fato de Joinville ser um território muito plano, essa ocupação se tornou viável através do uso da bicicleta. Naquela época, o automóvel era um artigo raríssimo, né? Então a bicicleta era o meio de acesso, também não havia transporte coletivo, né? Então a bicicleta realmente era o veículo. No final dos anos 60, quando foi feito o primeiro plano diretor de Joinville, mais de 80% das viagens diárias na cidade eram feitas por bicicleta. Tá? Esses números já estavam sendo computados, né? Já, quando foi feito os estudos do primeiro plano diretor de Joinville, na década de 60, se verificou que, por exemplo, nos deslocamentos casa-trabalho, não lembro de cabeça o número exato, né, mas era assim, 87% feito de bicicleta, números assim... bastante altos. Altíssimos. Né? Altíssimos. Né? E ainda hoje, né, passados 50 anos aí tal, vindo a difusão do automóvel, da moto, né, de outras modais aí mais populares, e também transporte coletivo, né, que não existia, a bicicleta ainda é muito importante em Joinville. Ela ainda representa um número 5, 6 vezes maior do que a média nacional. Então, em Joinville hoje, algo entre 10% e 15% dos deslocamentos são feitos de bicicleta. Que é bastante alto também. Que a média nacional é abaixo de 2%. Uhum. Tá? Então nós estamos muito acima da média nacional. E aí nós temos outros números, né? Então nós temos aí uma proporção de quilômetros de ciclovias para 100 mil habitantes, que nos colocou há 4 anos atrás no primeiro lugar da América Latina, né? Foi um reconhecimento feito pelo Instituto Bright Cities, que é um instituto que analisa dados, né, indicadores, para fazer um ranking de cidades inteligentes. Então, Joinville subiu vários pontos nesse ranking, né, ficou entre as cidades mais inteligentes do Brasil, e um dos indicadores que contribuiu para isso foi justamente a quilometragem de ciclofaixas e ciclovias. E essa foi uma das matérias que nós publicamos logo que saiu, né, esse prêmio. Exatamente. Estamos divulgando esse material. E nesses últimos anos nós temos participado de eventos de cidades inteligentes no Brasil todo e temos recebido diversos prêmios e reconhecimentos pelos programas, né, da mobilidade inteligente, passeios públicos, ciclotrem e outros projetos que privilegiam a mobilidade sustentável. E é importante o pessoal entender que quando essas entidades premiam a cidade de Joinville, a cidade ou quem participa não está pagando para receber o prêmio. Pelo contrário, ela entra com um projeto, essa análise é feita com muita seriedade por essas entidades, sabe, porque elas têm um conceito internacional sobre isso. Exatamente. Né? E se furar, eles se quebram, porque depois também não conseguem patrocínios grandes, enfim. Existem 2 modelos. Tem os rankings, onde as entidades analisam indicadores, tá? Então a prefeitura não faz nada, não se inscreve nada, são elas mesmas. Então o Bright Cities funciona assim. E existem outras onde a gente encaminha os projetos e aí concorre com projetos de todo o Brasil, né? E este ano nós recebemos pela 2ª vez a premiação da Smart City Expo Curitiba, que é a filial da maior feira de Smart Cities do mundo, que é a de Barcelona, e fomos convidados, né, para apresentar o case de Joinville em Barcelona. Em Barcelona. Então, pela primeira vez, Joinville está sendo convidada para ir fazer, né, uma apresentação na maior encontro, maior congresso de Smart Cities do mundo, que acontece em Barcelona, na Espanha, em novembro, para falar da experiência de Joinville. Eu acho que isso é tão incrível que eu até... Vamos desmiuçar para o pessoal que está assistindo em casa, mas qual é o tamanho dessa secretaria? Porque parece uma secretaria maior que São Paulo, maior que o Rio de Janeiro. Não. Fala para o pessoal como é que funciona lá. Bom, primeiro tem que entender que não é só a Secretaria de Planejamento Urbano. Por exemplo, essa obra que foi anunciada agora, esses 6,5 km de ciclovias no bairro Vila Nova, isso está sendo capitaneado pela Secretaria de Administração, porque ele faz parte do programa do BID, né? Então é todo um projeto de requalificação urbana no bairro Vila Nova com soluções sustentáveis. Então tem a questão das calçadas drenantes, desassoreamento dos rios, criação de parques,
né, áreas de lazer e a implantação de ciclovias, né, de ciclofaixas. Planejamento. É planejamento. Tá? Então, essa ação ela envolve também, por exemplo, o Departamento de Trânsito, que é o responsável pela sinalização das vias, né? Então, eles também estão engajados na implantação das ciclofaixas, das ciclorotas, né? A CEINFRA, nos vários trabalhos de infraestrutura do sistema viário, sempre que cabe, né? Porque Joinville as ruas já existem, né? A cidade já está construída. Não, né? Foi planejada? Não foi pensada para isso, né? Ela foi planejada, eu sempre falo isso. Joinville foi planejada, ela é uma cidade empreendimento, que nem a gente vê o Viva Parque, Porto Belo, Pedra Branca. Joinville foi pensado, o príncipe de Joinville, o senador Schroeder, pensaram, eu vou botar lá uma rua, né, Nordstrasse, Deutschstrasse, Mittelweg, e vou botar lá um monte de fazendinha e vai passar uma carroça uma vez por semana para levar um saco de batata até o porto. Então o planejamento foi para isto. E ruas principais de Joinville são essas, né? João Colim, 9 de Março, Visconde, Benjamin Constant, Dona Francisca, que vai até Mafra, né? Elas foram criadas para levar a produção de pequenas fazendas até o porto de Joinville. Então elas não foram criadas para serem avenidas, para ter movimento de ciclistas, pedestres, caminhões, né? Uma Goiânia, uma Brasília, né? Exato. Curitiba. Diferente de outras cidades que foram planejadas já com ruas largas e tal, que facilita a implantação. Então aqui a gente está sempre espremendo ali para conseguir encaixar, né, um espaço para dar segurança a essa mobilidade da bicicleta, que ela é presente, como eu falei, né, desde o início da nossa história. Então ela não pode ser ignorada. Né? Eu acredito que deve ser uma dificuldade bastante grande, porque todo mundo quer puxar a sardinha para o seu saco lá. O pessoal do carro, eu preciso de mais rua. O pessoal da bicicleta, preciso de mais ciclovia. Como é que é trabalhar com todas essas demandas? Olha, nós temos balizamentos, né? Primeiro, existe uma Política Nacional de Mobilidade, que está lá no Estatuto da Mobilidade, que é lei, né? E que estabelece a priorização dos modos não motorizados, né? Então de pedestres e ciclistas, tá? E também do transporte coletivo. Mas há conflitos e esses conflitos aparecem na sociedade. Por exemplo, alguns anos atrás, a implantação de uma ciclofaixa na Marquês de Olinda gerou uma grande polêmica e ela não estava tirando espaço de ninguém, né? Mas ela é muito larga, né? As pessoas culturalmente ficaram chocadas. Dá para passar de caminhão dentro da ciclofaixa? Qual é o problema? O que isso te incomoda? Não, bicicleta não pode. Bicicleta tem que ser menos do que o carro. Isso é cultural, né? Então, esse conflito aparece e nós temos os vários focos, né, de interesse. Por exemplo, o comerciante ele quer que tenha muito estacionamento, porque ele entende que o cliente dele quer vir de carro, ele não acha que o cara de bicicleta é cliente dele, né? Então tem um conflito. Então, alguns comerciantes acham que a ciclovia atrapalha. Alguns moradores também, que acham que é o espaço para o seu estacionamento de visitas e tal, né? E a prefeitura, o poder público, faz a mediação desses vários interesses. Então a gente também... Onde há mais demanda. Onde há mais demanda, né? Faz essa priorização da colocação de ciclovias e ciclofaixas. Existe, né, o plano de mobilidade ativa, o plano MOB, etc., que definem parâmetros para serem observados, né? Mas de uma forma geral, né, como recentemente também saiu a notícia do próprio IBGE, né, que também foi divulgada ontem, hoje, né, Joinville é a cidade que mais tem ruas, né, maior quantidade de ruas sinalizadas para bicicleta. Então, mais de 11% das ruas de Joinville, nós estamos falando aí de cerca de 5.000 ruas, tá? Em torno de 2.000 quilômetros de ruas, né? Então, mais de 11% das ruas de Joinville tem sinalização de ciclofaixa, ciclorota, às vezes a compartilhada no passeio e tal, né? Dependendo do tipo da rua,
né? E assim, todas as grandes obras de infraestrutura feitas nos últimos anos, a Rua São Paulo, Albano Schmidt, Alberg, né, todas as requalificações, né, Alto Cardeiro, que está em elaboração ali e tal, todas elas receberam o espaço para bicicleta. Para que se adeque. Agora, o pessoal também tem que entender, como o próprio Marcel falou, Joinville não foi planejada para ter todo esse tipo de movimento, né, automobilístico e de bicicletas, porque agora exige um espaço exclusivo, óbvio, né? Então nós temos que ter calma também, porque nós estamos tentando mudar essa mentalidade e não é pizza, né? Não fazem 3 minutos, ou seja, no ano que vem nós temos que mudar tudo isso aqui. Não é assim que funciona, né, Marcel? Não é assim. A gente vê essa história acontecer, por exemplo, quando a gente compara Europa e Estados Unidos. A Europa, as cidades são antigas, então elas cresceram ao longo das linhas de trem. E aí essa coisa de estar relacionada à moradia perto do transporte coletivo é mais cultural. Então as pessoas têm o hábito de usar o trem, né? E aí a bicicleta é um complemento, muitas vezes, para ir até a estação de trem, que está lá 1 quilômetro, 1,5 quilômetro de casa, e se usa muito, né? Também se usa porque é econômico e tal. Em alguns países, como a Holanda, é um fenômeno, né? A quantidade de pessoas que andam de bicicleta. Mas, assim, de uma forma geral, mesmo na Inglaterra, em outros países, Itália e tal, o pessoal anda de bicicleta até chegar no transporte coletivo, né? Mas tem o hábito de usar o transporte público, o transporte coletivo e tal. O americano, ele teve um modo de crescimento diferente. Ele foi morar no chamado subúrbio lá, né? Aquele do filme do Spielberg, né? Então tem a bicicletinha das crianças lá, levando exato. o ET para passear. Calçadas largas, né? Ruas largas. Mas para ir para o trabalho, para ir para o high school, para ir para a universidade, daí eles já usam o carro, né? E hoje, os Estados Unidos são o país que mais investe em transporte público. Isso ainda não apareceu nos filmes, tá? Mas, por exemplo, a semana passada, o meu amigo Marcelo Tavella, vou mandar um abraço aqui, o Marcelo é lá do Rio de Janeiro, da Movit. Movit é o aplicativo que você usa para ver onde está o ônibus, onde é que pega e tal, né? Então, o Marcelo foi para Los Angeles e ele mandou, andei em Los Angeles só de transporte coletivo, né? Que é a cidade do automóvel. Né? Então, nos Estados Unidos já está qualificando muito. Mas a bicicleta realmente é na Europa que se está dando muito espaço para a bicicleta. E hoje soma uma outra preocupação, né, que é muito forte na cultura europeia também, que é a história da mudança climática, de reduzir carbono. Né? Então, grandes projetos aí nas capitais europeias, Paris, a gente estava conversando antes, Copenhague e outras, né, estão investindo fortemente na substituição do automóvel, não pelo automóvel elétrico, mas pela bicicleta. Perfeito. E um dado importante com relação a Londres, se vocês terem uma ideia, ano passado, Londres finalmente, né, ultrapassou, através da bicicleta, a circulação das mesmas nas regiões centrais daquela capital. Os veículos, então, os automóveis, né, já estão caindo nessa mobilidade. A bicicleta assumiu essa ponta na questão da mobilidade para o transporte do dia a dia. Né? Pode falar. Não, e assim, esse fenômeno lá em Londres, né, é rápido, foi super rápido e foi relativamente orgânico, né, teve apoio do governo, mas foi, né, muito mais por adesão. E aí em Paris, que era aquilo que você estava comentando, em Paris foi tão rápido que virou quase um problema. Né? Virou um problema sério lá. Paris, em 2021, incentivou, a prefeita de Paris, ela incentivou o uso da bicicleta, principalmente da e-bike, nós vamos conversar logo em seguida sobre a e-bike, né? Para que as pessoas deixassem seus veículos em casa em troca de 4 mil euros. E houve uma explosão de ciclistas, né, desse molde nas ruas, ocasionando a ida de 1 milhão de pessoas circulando em ciclovias, ciclorotas, enfim, e não tinha capacidade técnica para receber tanta gente. Mas eles agiram rapidamente, né, Luciano? E eles foram, aí que eu digo, foi até radical, como a gente falaria no Brasil, né? Eles realmente tiraram os estacionamentos, destinaram um grande número das vias principais da cidade para a utilização da bicicleta.
tá? E foi meio na marra, assim, né? Então, você hoje em Paris não tem quase opção de entrar de automóvel na região central. Que é 30 km, inclusive, agora a velocidade máxima lá. Exatamente, ficou nivelado para dar mais segurança. Então, Paris, para quem não conhece, né, você tem mais ou menos um círculo com 10 quilômetros de diâmetro, que é a cidade tradicional, porque o rio faz o contorno, assim, né? E ali, essa que é a Paris, que a gente vê nos filmes, né, Paris, tal, que é o centro, então ela tem uma rede de metrô desde o século XIX, então ela tem um bom atendimento de metrô, de ônibus, né? E agora essa rede cicloviária, talvez a maior do mundo, pelo menos dentro daquele espaço ali, né? Em termos de proporção de rua dedicada à bicicleta. Né? Mas foi uma adesão e um movimento muito forte. E enquanto algumas pessoas achavam que a prefeita ia dar com os burros na água... Anne Hidalgo. Sim. Né? As pessoas achavam que ela ia dar com os burros na água, que era coisa, né, maluquice dela, mas a adesão da população, como tu falaste, foi maior até do que o esperado. Então, agora vão fazer os ajustes, mas mudaram o modo de circular na cidade. Bom, fazendo essa analogia, vamos trazer aqui para a terrinha, aí nós explodimos com as bicicletas elétricas, né, os autopropelidos aqui na nossa região. O Brasil inteiro, Santa Catarina explodiu de vez, né? E aí nós tivemos esse problema. E agora, meu irmão, né? Nós estamos pensando em mobilidade, meio ambiente, só que nós estamos ocasionando outro problema, né? A questão de segurança do pessoal. Então, a gente conversava aqui antes também, nós temos no Brasil uma questão cultural muito grave, tá? Por quê? Porque o motorista do automóvel aqui no Brasil, enfim, do veículo motorizado, ele se acha superior aos outros. Né? Ele acha que os outros têm que sair da frente, ele acha que os outros têm que abrir caminho. Então, se tem uma bicicleta, um autopropelido, aí, né? Uma mobilete dessas elétricas, na frente de um carro, é mais provável que realmente esse carro vai dar uma cortada, vai dar um fininho, vai jogar para fora da pista, né? Ele não vai ter a paciência de andar naquela velocidade limitada de 30 km e esperar, né? E isso deve gerar, está gerando já, né? E da mesma forma, os usuários aí dos autopropelidos, eles não estão sendo responsáveis, porque eles também estão atropelando muitos pedestres e se envolvendo em colisões, porque 30 km por hora pode parecer pouco quando você está num automóvel, mas quando você está numa bicicleta, se você estiver pedalando, é sprint lá é muita velocidade. Na ciclovia, você pode andar até 20. Acima de 20, você tem que sair para a pista de rolamento. E as compartilhadas, 6 km por hora. Então, como eu digo, assim, é um problema cultural. Aí o Brasil liberou os autopropelidos, né? O Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, regulamentou, e isso daí, vou dizer assim, duas coisas, né? A gente vê com um pouco de receio, mas é um fenômeno que tem que ser muito bem estudado. Vamos estimular o autopropelido porque ele é uma alternativa para o automóvel, porque ele é elétrico, não emite poluentes, ou vamos reprimir no sentido de exigir o capacete, exigir uma habilitação, alguma coisa, porque ele está causando muito acidente, é muito perigoso. A gente não tem assim uma resposta pronta para isso. Estamos aprendendo a lidar com isso, estamos observando, né? Então, assim, mas de uma forma geral, eu acho que o nosso desafio brasileiro é um desafio cultural de respeitar. Eu brinco assim, né? Por que o cara na Alemanha não acha que pode matar os outros quando dirige? E aqui acha que pode, que os outros é que estão errados, né? O motorista brasileiro, ele sempre acha que o outro está errado. Eu ia passar e quase deu. Pois é, mas aí causei um acidente. E fica no quase, né? Eu quase consegui. Isso, o trem está vindo. Não, mas eu acho que dá para passar. Quase que eu consegui. Todo sinal fechado, luz piscando. Não, mas eu sou mais do que isso. Isso é ruim, né? Esse é o brasileiro. E agora com a
com essa ampliação de quilometragens aqui da nossa cidade de ciclovias, né, e ciclofaixas, nós podemos dizer que Joinville continua sendo e deve ser chamado como cidade de bicicletas? Certamente. Tem outras cidades no Brasil que estão também investindo bastante na mobilidade ativa com a bicicleta, criando bastante ciclovias e ciclofaixas, cidades lá como Sorocaba tal, estão ali no páreo na quantidade de quilômetros, né? Algumas em número absoluto, tipo grandes capitais como Rio de Janeiro, que tem mais de 300 quilômetros, mas assim, nós, em termos de proporção de usuários de bicicleta, ainda somos o recordista brasileiro, né? E um dos maiores do mundo, com certeza. Não tenho dados do mundo inteiro, mas certamente estamos entre os maiores utilizadores do mundo. E é um caminho saudável, né? Então, acho que a gente precisa realmente qualificar cada vez mais, né? E, quem sabe, pouco a pouco, sempre na esperança de que o Brasil vá ter outras melhorias, né? Uma política nacional pública para o transporte coletivo, uma política nacional pública para a mobilidade sustentável, né? Então, a gente com essas esperanças em mente, a gente acha que é um caminho de evolução. E qual é a previsão para os próximos... Tem um planejamento, nós tínhamos conversado sobre isso, né? Eu tenho uma colinha aqui, né? Dos próximos anos, né? Para aumento de ciclovias. Nós temos hoje em torno ali de 280 quilômetros, né? A gente falou 278, 79 já implantados, né? E temos 348 quilômetros projetados, tá? Então, pegando plano urbano. Viário... urbano. Porque tem também o rural, né? Sim. Aí... do rural, nós temos aí hoje 270 quilômetros, que são ruas sinalizadas, não são ciclovias e ciclofaixas, mas são ruas onde o cicloturismo está sinalizado, né, e que são utilizadas para os grupos de pedal aí fazer seus passeios. A Estrada da Arataca é um exemplo? Sim. Tá? E se a gente juntar o urbano e o rural, né, o feito e o projetado, nós chegamos, né, a 889 quilômetros, quer dizer, quase 900 quilômetros. Mas isso atual ou para frente? Não, para frente. Atual nós chegamos a 550 quilômetros, juntando os 280 urbanos e os 350 então, ali estamos rurais. Evoluindo bastante e bem. Estamos evoluindo e pretendemos, né, continuar evoluindo. Então, todas as novas vias que estão sendo projetadas, né? A gente fala assim, Joinville tem pontos de destaque na história, né? Por exemplo, a Ponte do Trabalhador foi a primeira ponte com ciclovia do Brasil. Já é o primeiro ponto de Joinville. Um up, né? Agregado, um legado aí, são, né, mais de 40 anos, quase 50 anos, e é um legado aí da nossa cidade. A Ponte Joinville, essa grande ponte que está em construção, segue esse legado. Então, nos dois sentidos, tem ciclovias e tal, né? As grandes obras que estão previstas, as duplicações de Marquês de Olinda, Otto Carderfel, Santos Dumont, todas elas têm espaço para bicicleta, né? A Dona Francisca, lá indo para o Distrito Industrial, né, que hoje já tem um uso bem grande de ciclistas lá. Então o projeto está pronto também, considerando o uso intensivo. Esse para chegar no Perini Business Park? Isso, que vai da dele passar até a entrada da Docol, lá, né, Rua dos Franceses e Edmundo Dobro. Então contempla a ciclovia em toda a extensão, certo? Contorno sul, lá na ligação do Paranaguamirim com a estrada Rio do Morro. Então todos os projetos viários novos, eles já são feitos com a largura e com espaço para ter uma ciclovia, uma ciclofaixa adequada. Novo acesso do Jardim Paraíso, os dois, né, que estão sendo executados agora, que estão em projeto, né, mas estão projetados, 2 novos acessos do Jardim Paraíso, novo acesso dos bairros Pinheiros. Todas essas obras viárias novas contemplam a circulação de bicicletas, porque é uma questão. Ponte Anêmonas ali agora em Guanabara, tá? Todas elas vem trazendo sempre o espaço para a bicicleta
o maior possível, né? Não é dentro dessas regras que a gente falou, né? Dentro Não da era realidade. preparada para isso, mas Exato. estão fazendo a adequação. Exatamente. E outra questão, né, que a gente também estava conversando aqui no bastidor, antes do programa, é a questão cultural, né? Então, as pessoas entenderem que por exemplo, como você falou, em Paris reduziram a velocidade das vias. Aqui no Brasil, se você fala em reduzir velocidade, há um clamor popular, né? Como se fosse uma restrição da liberdade. Competência. Né? Sim, pode. Não, fora os xingamentos, né? Mas não vou nem entrar nessa parte. Mas há um sentimento ruim das pessoas, como se fosse um mal sendo feito. Né? Então, e lá, na verdade, eles entenderam que era bom. Né? Então, ok, eles são eles, nós somos nós, são culturas diferentes, histórias diferentes, mas é bom a gente observar esses exemplos estrangeiros e tal, porque sempre tem ensinamentos para a gente aplicar aqui. Né? E o que a gente vê cada vez mais é uma transformação da cidade. E isso é uma coisa que nessa gestão do Adriano e da Regiane a gente está desde o primeiro dia trabalhando, né? Que é essa coisa da cidade para pessoas, de uma cidade boa para viver. Eu falo brincando, tem que ser o melhor lugar para ganhar dinheiro e o melhor lugar para gastar o dinheiro. Né? Não é essa coisa de trabalhar em Joinville e passar o fim de semana em outro lugar, tal, não. Né? O lugar bom tem que ser Joinville. E aí, essa cidade boa para se viver é também uma cidade mais calma, mais humanizada, onde você pode, o seu filho pequeno pode pegar sua bicicleta e andar por aí sem medo de ser atropelado. Né? Isso é fundamental. E nesse incentivo, as pessoas acabam indo para a rua fazendo aqueles 15 minutos, né? Exato. Vai para o trabalho próximo, vai fazer a sua compra, vai de bicicleta. Veja, em 2009, né, já faz mais de 15 anos, a gente fez uma pesquisa de mobilidade aqui em Joinville e pela primeira vez a gente mediu caminhadas. Né? Então, assim, nos bairros distantes do centro, mais de metade dos deslocamentos são feitos a pé. E a bicicleta atingia 25%, 27% do deslocamento. Né? Claro, o cara que mora lá no Jardim Paraíso, que mora lá no Paranaguá-Mirim, ele vai para o colégio a pé, ele vai para o mercado a pé, ele vai para o salão de beleza a pé, ele vai para a academia a pé, ou de bicicleta. Né? Eu moro aqui no Glória, o meu filho, agora já está com 18 anos, mas ele circula de bicicleta, ele vai para o colégio, vai para a academia, vai para a casa dos amigos, a bicicleta é a liberdade dele. Né? E então, a não ser aquele deslocamento, por exemplo, se eu trabalhar numa fábrica lá no distrito industrial, ou se eu estiver fazendo uma universidade num lugar mais distante, a maioria das ações do dia a dia, numa cidade como Joinville, todo mundo pode fazer de bicicleta, porque ninguém mora a mais de 15 minutos ou de 10 minutos da padaria, do supermercado, do salão próximo. De beleza, da academia, do pet shop. Né? Por questão de facilidade, integração com a comunidade, fica tudo próximo da gente. Exato. E tem uma outra coisa, você que pedala sabe disso, né, Luciano? Quando você dirige, você está numa bolha. Bolha, é rápido, uma bolha muito rápida. E quando você pedala, você escuta, você vê, você sente o cheiro. É uma outra percepção da cidade, né? Quando eu trabalhava lá no prédio da prefeitura, do lado do tênis clube, eu ia de bicicleta. Né? Dava 2,5 km da minha casa. E como eu atravessava o centro da cidade, eu ia bem devagar. Não era 6 km por hora, era 2, 3, às vezes ali... Ia curtindo. Mas era muito gostoso, exatamente, porque esse dia, com o começo da manhã, o comércio abrindo, as pessoas circulando e tal. Então, tem uma percepção da cidade. E também tem uma questão, porque quando se fala em bicicleta, mobilidade, todo mundo sempre pensa no cara que está passando, mas não pensa no cara que está parando. Né? Então, o ciclista ele tem muito mais facilidade de parar numa loja que passou na vitrine e viu uma coisa, porque ele só dá uma freadinha e já parou. O carro não, o carro, primeiro o cara nem viu aquela vitrine, né? Segundo, tem que ter um estacionamento, quer dizer, o motorista do carro ele tem que estar programado para ir lá. O ciclista não, é como o pedestre, ele está passando, olhou, ele para, ele olha, opa, peraí, vou tomar um café ou vou comprar
E essa dica que o Marcel deu, eu estendo aos amigos do comércio, por quê? Como o próprio Marcel disse, se o carro está parado, né, os carros estão parados em frente à vitrine, em frente às lojas, dificulta a visualização de quem está andando de carro, óbvio, né? E ao mesmo tempo, hoje nós mudamos a mentalidade das compras. Nós usamos o quê? O celular. Então quem vai para a loja pode, inclusive, ir num Magazine X, uma loja Y, chega lá, faz a compra com o vendedor e eles entregam em casa. Tu não precisa ter o carro. Vai de bicicleta. Sim. É muito fácil hoje fazer isso aí. Então é mais um exemplo das facilidades do andar de bicicleta na nossa cidade. Marcel, eu te agradeço. Queres colocar mais algum ponto aí que de repente eu tenha deixado passar batido? Não, só colocar isso que o nosso objetivo, né, falando agora dessa gestão, né, do Adriano, da Regiane, de toda a equipe lá dos secretários, é esse foco de fazer Joinville uma cidade próspera, né, cidade boa para fazer negócio, para empreender e tal, mas uma cidade boa para se viver, né? Porque próspera Joinville sempre foi. Agora sempre foi a cidade do trabalho, né? Exato. Nos ajuda quem cedo madruga e tal. E a gente quer que Joinville também seja reconhecida e valorizada como esse lugar especial. Então, assim, nós temos serra, montanha, mar, nós temos uma cidade linda. Esses trabalhos que vêm sendo feitos, os passeios públicos, as praças requalificadas e tal, estão tendo esse efeito legal das pessoas saírem de casa no final da tarde para ir para a rua, molecada joga bola, os idosos jogam dominó, o pessoal conversa, né? O pessoal toma um chimarrão ali. Isso. E é uma coisa que não era de Joinville, né? E que agora a gente está vendo. Bastante gente de fora está vindo. Tem muita gente de fora. O pessoal que veio do norte nos últimos anos é um pessoal alegre, né? Tu vê a festa de São João de Joinville, que nunca deu nada, agora tá dando. Paraíba lá, que faz aquela festa de Paraíba, lá, mais de 5, 10 mil pessoas. Exatamente. Então, um povo alegre. Exatamente. E é isso que a gente pensa, assim, é uma cidade boa para se viver em todos os aspectos, né? Boa escola, boa saúde, bom trabalho para ganhar o dinheiro. As escolas também estão cheias de prêmio, né? Pô, primeiro lugar no Brasil. Exato. Né? Então, assim, isso é uma coisa sensacional, né? Então, a qualidade do serviço público aqui no Brasil, na escola, saúde e tal, aqui em Joinville, né? É a top, né? Poxa, ensino fundamental primeiro do Brasil, primeiro no IDEB. Sabe o que é? Tem 5 mil municípios. Sabe que é ser o primeiro de 5 mil municípios? Nem dá para dizer que é Maracuté, porque o MEC é da oposição, nós somos a oposição, né? Não tem, é real mesmo, né? Então, assim, mas é isso, eu acho que as pessoas que têm vindo para cá reconhecem essa qualidade, quem vem de outro lugar... Vejo muitos comentários sobre isso. Né, reconhece essa qualidade, e nós que somos daqui, né, eu sou joinvilense nato, né, coisa rara, mas assim, eu adoro Joinville e acho que cada vez mais o nosso trabalho é esse para transformar realmente Joinville numa cidade boa de se viver. Pô, que legal. E o prefeito Adriano tem nos ajudado muito, viu? Tem recebido, desde o ano passado, os ciclistas da cidade, ouvindo sugestões. O prefeito Maranato de Guaíba teve aí, o nosso prefeito foi lá, foi receber, fizeram um evento maravilhoso. Exatamente. Eu só não sei se o prefeito vai devolver na mesma medalha, na mesma moeda lá. Não, aqui pedalando até lá não é tanto, mas assim, eu já encontrei o Adriano pedalando, ele com os filhos, por exemplo, ali no Museu de Arte, né? Então, ele não é talvez um ciclista de lycra, né? De roupa de lycra, calma lá. Né? Mas também pega sua bicicleta e dá os seus passeios. Faz seus passeios. Faz seus passeios. Bom, gente, eu agradeço, Marcel, a vinda ao programa para a gente conversar um pouco sobre essa questão que todo mundo reclama, né? E digo mais para todo mundo, né? Ninguém trabalha para perder. Né? Todo time se trabalha para ganhar. Então, Joinville só está ganhando, né, e tendo tantos prêmios porque a equipe é boa, porque a equipe se preocupa. Há erros? Sempre há alguma coisa para melhorar. Mas eu tenho certeza que nenhum de nós, você em casa, eu aqui, a equipe do Marcel, ninguém trabalha para ser um derrotado. Então, nós estamos pensando em Joinville lá em cima, para frente. Com certeza, certamente. É isso aí. Então, gente, um grande abraço.
Nos falamos no próximo programa e esse mês agora de setembro, dia 28, tem outro mega grande evento lá no Parque São Francisco, no Ademar Garcia. Se no último já foi um sucesso com mais de 3 mil meninos lá, agora vai explodir. Estamos esperando mais de 5 mil ciclistas lá naquele maravilhoso parque, através do comando aí do pessoal do Unidos da City, nosso amigo Cap. Valeu, Marcelo. Valeu, Luciano. Nos falamos em breve. Até mais. Tchau.